tivemos notícia que o PJE vai sair do ar às 15 horas, então nós temos que agilizar aqui. Nós vamos votando e daqui a pouco nós voltamos na sustentação oral. Nós vamos votar o máximo possível, voltar na sustentação oral, vai ser questão só de uns 5 minutos no máximo. Vai começar, inclusive, acho que até no horário. Ô, Márcia, então os processos que eu sou relator... Pregou para mim, por favor. Não, só, por exemplo, pregou os processos de minha relatoria. Processo da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, segundo votante, Dr. Gessé, terceiro votante, Dr. Jorge. É a terceira vez que eu de novo. Sessão dos processos eletrônicos. Bom, nós temos sustentação marcada aqui no 45, no 8 e no 5. No 43 também. E no 43. Todos os demais processos já foram votados eletronicamente e os votos já foram registrados e, então, eu declaro que estão todos julgados exatamente nos termos em que, dos votos que já consta eletronicamente. Agora nós vamos passar para os demais e depois nós voltamos de novo, nós voltamos aqui nesses meus aqui para fazer a sustentação oral. Então vamos para frente. Márcia, por favor. Processos do PJE, da relatoria do desembargador Jorge Berg, segundo votante, Dr. Marcelo, terceiro votante, Dr. José Murilo. O número 17. Vou ter que ler pelo seu. Não, só que sim. meu gabinete não está acessando. 221. Vê qual que tem sustentação. Tem pendência. Tem alguma sustentação? O número 17, ele será retirado de pauta, porque o doutor Jorge vai estar por suspeito e ele é o relator. Então será redistribuído. Mais alguma pendência nesses votos dele? Não, senhor. Tem não, né? Não. Então, nos votos do doutor Jorge, os processos do doutor Jorge relator, a exceção daqueles que têm sustentação oral, que nós vamos julgar daqui a pouco, todos os demais também ficam aprovados nos termos dos votos já registrados eletronicamente. Próximo. Pauta do doutor Gessé, segundo votante, doutor Jorge, terceiro votante, doutor Marcelo. Eu vou abrir, porque essa Da mesma tem... forma. Tem? Essa tem o número 1 da pauta. Qual que é o problema no 1? No 1, a dúvida se será suspenso ou não. Sim. Em vista A jornada mista, adicional noturno. Eu indico suspensão, né? Então suspende. Esse fica suspenso. Pois não. Senão não Mais abre. algum? Retirar de pauta. Também o número 6 da pauta, que é o 10.214. A dúvida é sobre a suspensão. Também Isso também vai jornada suspender? mista. Vai suspender também. Por causa de J e correlatos. Nos outros não há pendência. Então, tudo bem. Também da mesma forma do Dr. Gessé, da relatoria do Dr. Gessé, a exceção dos processos que estão marcados aqui a sustentação oral, todos os demais ficam aprovados nos termos dos votos já registrados eletronicamente. Próximo. Processos do PJE, da relatoria do Dr. Marcelo, segundo votante, Dr. José Murilo, terceiro votante, Dr. Gessé. O número 20 da pauta, que é o processo 10.419, será retirado de pauta, também pela suspensão. Tá. Mais algum que tem alguma pendência, alguma coisa? Nós já fizemos adequação, você já fez a adequação. Tudo adequado. Agora, eu só tenho aqui um pedido de adiamento de audiência. É o fundamento de viagem do procurador, que não restou comprovado, eu estou indeferindo. Está indeferido? É o processo 106.15, isso aí acresce no... Eu mesmo acresço ou já consta aqui que foi indeferido? Pode constar na ata, né? Consta na ata. Consta na certidão. Foi indeferido por falta de certidão. De comprovação do alegado. Isso, perfeitamente. E no número 21 da pauta, há impedimento do Dr. José Murilo, passei a presidência para o Dr. Jorge, Isso, e ele vai está de constar acordo, dessa já forma. votou. Ok. Número 22 da pauta, há uma divergência do Dr. Gessé e o Dr. José Murilo está acompanhando. Divergência, você já fez a adequação, não fez, Marcelo? Acho que já fez. 10.481. Acho que já fez a divergência, a adequação já. Qual é o número da Uma pauta? deles tinha feito, o 22. 22. Já fala aqui agora. É aquele do transporte da Fiat que eu Sim, a minha que divergência foi para eu tirar fiz sexta-feira, né? Pedi até desculpa que eu fiz na sexta-feira, porque
Eu estava acompanhando, mas depois eu vi a divergência do G7, tem razão, porque ali Minutos residuais. Porque ali da Fiat é o seguinte, Minutos residuais. é contado como tempo de disposição desde que não tem, a transporte seja só o transporte do empregador, não pode ser outro. Lá tem transporte público. Né? Então ele espera porque quer. Então eu vou pedir, eu vou refazer esse voto, Você fica vencido nesse aspecto. Então, doutor Marcelo, fica vencido nesse aspecto, fica excluído os minutos de tempo de espera e seus reflexos. Depois dá um entra e coloca Manter o valor arbitrado, condenação por ainda compatível. É o Então, login. doutor Marcelo, da mesma forma. Entra, tem um outro, né? a senha. Tem outro? Tem mais um número 42 da pauta, que é o 11.01765. A impedimento do Dr. Gessé, o terceiro votante, o Dr. Jorge, já votou e está de acordo. Por quê? Tem um outro minuto residual aí. Da Fiat também? De outra empresa. Não, mas o outro tem divergência não, o outro mantém, é só esse da Fiat. Ok. Deixa eu ver aqui lá. É o 67. Da TechSeed. Não, da Texid. Texid, onde que ela fica? Texid. Perto esse também ali da coisa, né? Agora eu não estou conseguindo ver a minha própria divergência. O 67, eu tenho uma divergência do Dr. Gessé, que fica vencido quanto aos minutos Ele residuais. fica vencido, eu não posso deixar então dessa forma, tá? Essa eu não vi nada sobre a... Então tá, mas mantém o voto, viu, doutor Marcelo? O doutor Gessé fica vencido nesse aspecto aí. Qual que é o número? 67. Então, da mesma forma que com relação aos outros processos, exceto aqueles que têm sustentação oral, todos os demais estão aprovados nos termos dos votos já registrados eletronicamente. Não, 67 é o da Fiat. Ok? E tem esse um do Marcelo também, da mesma forma, não tem sustentação dele, tem? Esse, que só tem um sozinho aqui do Ministério Público, isso aí? Não é permitido várias? Não tem sustentação oral. Tá, então não tem, esse aqui também fica aprovado, tá bem? O doutor Denis vai se manifestar, não? Como é que tá? É o um dessa pauta sozinho aqui. Aqui eu não entro nele. Deixa eu ver aqui se tem. Embarque de declaração. Ministério Público do Trabalho. É embarque declaratório, Ah, não, ok. tá ok? Presidente, exercício, engodo de férias, tal, tá. Unanimidade conheceu o desembarque de declaração do mérito sem divergência e negou os provimentos. Ok? Ok. Bom, então, esse ED também está aprovado, por unanimidade. Agora vamos para a sustentação oral. O começa lá na minha pauta de novo. Pode apregoar. Pauta do Dr. José Murilo, número 45 da pauta, RO 12.465, 14/2015, inscrito Dr. Igor Rezende Machado, pelo reclamante recorrente. Lá no meu gabinete funcionou. Reclamante recorrente. Ah, agora deu. Agora você vai... Tudo agora está dando problema aqui só. Agora vamos ver aqui. Vamos lá. Só um minutinho aqui. Só quer ir onde agora? Aqui lugar aqui. Aqui, ó, pode vir aqui mais. Ela está dando um erro aqui. Bom, Aqui, ó. doutor, o Darley Rodrigues Soares. Pode clicar. Eu estou... Ótimo, obrigado. Agora fechou. Ótimo. O que aconteceu? Eu rejeito a penalidade de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade invocada pela primeira reclamada e com este recurso. Acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de prova invocada e determino o retorno dos autos à origem para, reabrindo-se a instrução processual, ouvir as demais testemunhas indicadas pelas partes com prolação de nova decisão, como se entender de direito, ficando prejudicada a análise das demais questões vinculadas no apelo. Atende o senhor? Atende, né? Considerando o voto de Vossa Excelência, queria ver se tem voto divergente. Perfeitamente. De acordo. Demais votantes? De acordo. Então, unânime. Ok, obrigado, Pois Excelência. não. Próximo. Número 8 da pauta é o RO 10.325, 54/2016, inscrito Dr. Cláudio Atala Inácio, pela reclamada que é recorrida. Reclamada recorrida. Alessandra Gomes. E MRV. Eu estou conhecendo o recurso negando-lhe provimento. Vamos aguardar mais votação? Demais membros? De acordo, doutor Jorge. De acordo. Então, unânime. Obrigado. Prejudicada a sustentação. Próximo. Agora uma sustentação feita hoje no número 43 da pauta, que é o 11.877/40/2016, inscrito Dr. Gile Catabriga Júnior, pela reclamada recorrente.
Feterominas, Federação dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários, Ministério Público. Eu estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento. Quer se manifestar, doutor? Gostaria, por gentileza. Pois não, só tem a palavra. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar a Vossa Excelência e, se me permite, ao nobre representante do Ministério Público do Trabalho, e em nome do senhor, a todos os demais juízes convocados, excelentíssimo doutor José Berger. Excelência, trata-se de um processo sui generis. Aqui não se questiona se houve algum erro no que diz respeito à formulação do TAG, quer seja vício de conhecimento ou algum vício formal. O que diz respeito a este processo e que ganha notoriedade atualmente é a reforma trabalhista, que retirou dos sindicatos e, por consequência, das federações, inúmeras possibilidades e trouxe à baila o que for negociado tem força sobre o que é legislado. E, nesse aspecto, né, a contribuição assistencial, que há muito vinha sido reiteradamente negada pelos tribunais, recentemente obteve uma, vamos dizer assim, entre aspas, vitória, com a edição da súmula 86 do TRT de Porto Alegre, e num recente julgamento do TST, o entendimento do TST quase foi mudado, só não foi por um placar de 12-11. E é notório a Vossas Excelências, despeciando dizer aqui, que os artigos 513 e 514 trazem os direitos e os deveres dos sindicatos. Né? Esses deveres são elencados no respectivo artigo e são inúmeros. Né? Só que com essa reforma trabalhista e essas impossibilidades como essa que consta do TAC, nem permitindo que o trabalhador se oponha ao desconto da contribuição, da respectiva contribuição, desculpem, né? Ele dá ao sindicato ônus, deveres, mas não permite ao sindicato que tenha uma fonte de renda para sustentar e fazer a ele desincumbir-se destes deveres. Então, voltando ao início, esse processo tem como mote, né, caminhar no sentido da evolução jurisprudencial, que já foi reconhecida, volto a dizer, pelo Tribunal do Rio Grande do Sul e, há pouco tempo, quase pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho, me perdoe. E, apenas para terminar, porque eu sei que Vossas Excelências estão com tempo curto. Não é? Fica à vontade. Não, mas em absoluto. Se eu puder contribuir, será uma satisfação. Né? A anulação que se pede do TAC é tão somente em razão a isso, em permitir que a federação e os seus sindicatos associados, né, tenham condições, né, de contribuírem de alguma forma, receberem, contribuição de alguma forma para cumprirem os seus deveres. Lembro aqui que com a reforma trabalhista o imposto sindical foi extinto, que era uma das fontes mais seguras, não é? E não se há previsão até agora de que ele retorne. Né? E o número de trabalhadores também associados vem diminuindo. Houve uma recente matéria por esses dias que, segundo o IBGE, cerca de 250 mil sindicatos no país deverão encerrar suas atividades por falta de dinheiro, falta de condições de se manter. E, com isso, o maior prejudicado serão os trabalhadores, quer sejam associados, quer não sejam associados. Né? E há um pedido alternativo,
se os senhores me permitem, apenas para encerrar, não é? É que para que, com a anulação do TAC, possa se permitir, pelo menos, que o trabalhador tenha o direito de se opor à contribuição assistencial ou não. O que acontece em vários termos de ajustamento de conduta feitos pelo Ministério Público do Trabalho, né? Eu agradeço a atenção de todos. Pois não. Doutor Dentro, o senhor quer se manifestar? Senhor presidente, Tem um TAC. não vejo sentido em nada que foi colocado à tribuna. Essa decisão do Rio Grande do Sul, absolutamente relevante. A questão legislado com acordada, a questão constitucional, liberdade de sindicalização, cobrar de não associado, não tem o menor sentido. E nem essa próxima a reforma que entrou em vigor agora essa semana admite a cobrança de não associado pela manutenção da decisão do primeiro Brasil. Os aspectos estão todos analisados no voto aqui. E o doutor Gessé? Senhor presidente, eu vou pedir ele para acompanhar Vossa Excelência integralmente pelos argumentos expostos, especialmente no que diz respeito à súmula vinculante 40 do STF. Eu vou pedir ele para acompanhar integralmente. Doutor Jorge? Deixa eu só fazer uma questão de ordem aqui. Não, doutor Jorge, não, vamos para frente, senão vamos perder. Está de acordo? Faz favor. Então, de acordo e por unanimidade, ok? Mas está tudo esclarecido. Qualquer coisa nós esclarecemos também no embargo declaratório, se for o caso. Agradeço a todos e desejo antecipadamente um Feliz Natal. O senhor também. Tem mais? 18? Então melhorou. Tá bom, melhorou. Mas então, no meu tem mais sustentação? Não. Então, mesmo aquele outro que estava com sustentação marcada, o advogado não comparecer, fica votado nos termos do voto dos votos já registrados eletronicamente. Vou passar para a próxima sala, que é do doutor Jorge Berg. Doutor Jorge. Na pauta do PJE do doutor Jorge, segundo votante, doutor Marcelo, terceiro votante, doutor José Murilo. Número 29 da pauta, o advogado se inscreveu, mas apenas assistirá ao resultado do julgamento. É o 10.897-55-2017. Doutor Rafael Borges, pelas reclamadas recorrentes. Pois não, doutor Jorge. 10.897? Sim, senhor. 10.897. 55-2017. Tem dois conclusão. BMix Participações Robledo. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelas reclamadas. No mérito, ex officio estou declarando a ocorrência de litispendência e assim julgando extinto o presente feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485.5 e parágrafo 3º do novo CPC. Ok. De acordo? Também de acordo. Decisão unânime nos seus votos do relator. Próximo. Também julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ocorrência de litispendência. Próximo. Um pedido de preferência apenas para assistir ao julgamento no número 27 da pauta, que é o 10.867, 58-2015. 7. Doutor Não haverá sustentação oral. Não haverá sustentação. Só a conclusão do voto, doutor Jorge, por favor. Já está abrindo aqui. Fabiana. Santander. Talento. Marcelo. Vai ficar vice. Acompanha o relator. Vamos lá, segredo de justiça aqui. Não, mas só conclusão. Tá. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamante. No mérito, estou dando provimento para, cancelando-se a justa causa aplicada pelo empregador, declarar a ocorrência de dispensa sem justa causa e, com isso, condenar o banco ao pagamento das seguintes parcelas: aviso prévio proporcional indenizado, 45 dias, 13º salário proporcional de 2015, 8/12, férias proporcionais de 2015, 5/12 com o terço constitucional, fundo de garantia mais 40% e ainda cumprir as seguintes obrigações de fazer: fornecer guias TRCT Código 01, guia CD-SD, sob pena de indenização substitutiva. Retificação da data de saída na CTPS, 17 de agosto de 2015. Tudo nos termos da fundamentação, parte integrante desta decisão. Valor da condenação, hora arbitrada em 15.000, com custo de R$300 a cargo do réu. O relator está invertendo a justa causa, invertendo, passando para a dispensa injusta com os consectários. Doutor Marcelo. Eu estou de acordo. Fez até uma observação aqui, está de acordo. Eu também estou de acordo. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Afastou-se a justa causa, ok? Doutor José Murilo, no número
19 da pauta, em que um dos advogados veio apenas para assistir, o outro, eu fui comunicada agora de que o outro advogado está presente. Tá. Que é o doutor Fernando César Teixeira. Qual que é? É do meu processo? Não, é do doutor Jorge, é o número 19, apenas o que foi lido o resultado. Sim. Vou voltar. Pode, se o senhor... Qual que é? É o que você acabou de... Não, 10867? 897-55-2017. Não, porque o que está aqui é 10867. Qual processo que o senhor tem aí? É o 10-39282. Não, esse eu não li, não. 10 ainda não foi, não. 10392 está aqui. Tá aqui, mas 19 eu não li, da pauta. 19 da pauta. É para ler agora? Só um minutinho. Deixa ela pregoar. 19 da pauta é... Iener contra HSBC. HSBC. Isso. Ok? Então pode apregoar, por favor. O senhor está pelo recorrente? É o último. Recorrido? Corrente. Pelo Iener Bernardes. Muito bem. Doutor Jorge, conclusão, por favor. Eu estou dando provimento ao recurso do autor para absolvê-lo da aplicação da multa de litigância de má-fé. Absolvendo da multa que lhe foi imposta. Provimento parcial nesses termos. O senhor tem a palavra, viu? Tá, excelentíssimo, senhor desembargador. Tranquilo, pode deixar. Excelentíssimo, senhor desembargador presidente, pessoa na qual peço licença a cumprimentar todos dessa egrégia turma. Excelência, a gente vem reiterar os termos do recurso, né, dada as circunstâncias aqui, pedir para o elastecimento desse provimento desse voto com relação às demais matérias acatadas, especialmente no que diz a questão aí dessas diferenças salariais, porque a que foi pleiteada em princípio era apenas aquelas do HSBC e essa outra, desse outro processo, conforme está nos autos aí, é aquela que vem lá do Banco Bamerindos. E os demais termos do recurso a gente pede para que seja provido. Pois não. Essa questão aí está, principalmente essas diferenças salariais, está perfeitamente examinada aqui, longamente examinada aqui no voto. Doutor Marcelo. Estou acompanhando o relator. Eu peço venha da sustentação, também estou acompanhando o voto do relator. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Ok, Próximo. Obrigado. Pois não, boa tarde. Próximo. Na pauta do doutor Jorge, os demais advogados não compareceram. O doutor Edinho não está nele lá? Não está chegando aí, correndo aí. Tem alguma dele aí? Está no meu. O Edinho não é meu, não. Bom, os outros votos do doutor Jorge, que tinha advogado escrito, os advogados não compareceram, foram julgados em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Vamos passar para o doutor Gessé. Tudo bom? Não precisa sentar, não. Pode. Não senta, não. Esse aqui é o quê? Então, não falou nada. Peraí. A pauta da relatoria doutor Gessé, número 3 da pauta, que é o RO 10.085-94-2015. Inscritos doutor Leilton Wallace Mendes Silva pela reclamante recorrente e doutor Marcos Rezende Lessa pelo reclamado também recorrente. Doutor Marcos e doutor Leilton estão presentes? Por favor, então. Doutor Gessé, a conclusão do voto, por favor. Só um minuto, senhor presidente. Estou tentando, porque tá difícil. ele cai tá a cada 30 segundos. Não sei se eu consigo ler tudo antes de cair, mas vamos lá. Por isso que eu fui no gabinete, Já estou tá lendo aqui. no Vamos lá. gabinete. Senhor presidente, com esse dos recursos ordinários interpostos pelas partes, caiu. E hoje aqui nunca foi tão rápido. Silvio. Triste notícia, sem ideia de prazo. Baixa ele para mim, por favor. Então, sobe, né? Mais ou menos. Com esse dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito dou-lhes parcial provimento ao recurso da reclamada para declarar prescrição quinquenal dos reflexos do auxílio alimentação no FGTS. Ao recurso do autor, dou provimento parcial para, letra A, garantir os reflexos dos itens B e C do dispositivo da sentença em repouso semanais remunerados, sábados, domingos e feriados por força das normas coletivas, e computado o aumento da média remuneratória decorrente, também em 13º salário, férias com terço, FGTS, incidido sobre esse o reflexo de natureza salarial. Letra B. Acrescer a condenação o pagamento das diferenças salariais decorrentes da incorporação da gratificação percebida por mais de 10 anos em todo período imprescrito, com reflexos em aviso, férias mais um terço, 13º salários e FGTS com 40%.
Majorado o valor da condenação para R$50 mil, com custos pelo reclamado arbitrados em R$1.000, tudo nos termos da fundamentação. É o meu voto, senhor presidente. Reclamante, o recurso, o reclamante se manifesta em primeiro lugar. Sua Excelência, eu peço que mantenha a integralidade do voto do ilustre relator. Não vou delongar mais o tempo de Vossa Excelência, que eu sei que o sistema realmente está complicado, mas peço que mantenha o voto do ilustre relator. Perfeitamente. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Também não vou delongar. Com relação ao recurso da reclamada, aplicação do intervalo 384, eu não tive acesso ao qual seria o fundamento, né, se foi pela súmula, mas... pela súmula, né, doutor Jacé? Sim. Da súmula. Tá. O banco vem apoderar a seguinte questão. A súmula 39, né, do TRT regional nosso aqui, ela foi editada em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou recepcionado o artigo 384 da Constituição Federal. Inclusive, essa decisão ela é citada na própria súmula. Entretanto, essa decisão ela foi anulada e por causa de um vício na nulidade na citação da empresa autora. E atualmente a questão não tem uma decisão definitiva. Ela está no pendente de julgamento por causa de vício do Gilmar Mendes. Então, o que o banco questiona é o seguinte: se a súmula pode ser utilizada para deferir o 384, se a decisão do STF, que foi utilizada como premissa para a edição da súmula, foi anulada. E, em razão disso, a gente pede a revisão do voto, que os demais membros também não acompanhem. E, tendo em vista que ainda não existe uma decisão definitiva sobre se o 384 é recepcionado ou não, a empresa entende que o artigo não foi recepcionado, ele é inconstitucional, ele viola os direitos da igualdade entre homens e mulheres e demais outros, que eu não vou delongar para não estender o tempo. Quer manifestar alguma coisa ou não? Está no voto já. Não, posso falar. Doutor, já acabou? Já. Com esse assunto já. Então o senhor pode continuar, por favor. Tá. Com relação ao deferimento do recurso autor, da diferença salariais em razão da gratificação de função, primeiramente o banco quer ressaltar o seguinte: a reclamante ela deixou de exercer o aludido do cargo em 1989. Então a gente reitera aqui que estaria prescrito o direito da autora, porque há mais de 26 anos depois que ela veio questionar essa diferença. Então, a gente reitera aqui o pedido da prescrição total. Ressaltando ainda que não pode ser aplicada a parte final do artigo 394, porque a diferença não decorre de lei. O banco também não tem como deixar de ressaltar que já está em vigor, né, a reforma trabalhista, né, a Lei 3.467, que incluiu o parágrafo 2º no artigo 468, no qual determina que não há incorporação, integração ao salário, independente do tempo de exercício de gratificação de função. Tendo em vista que essa gratificação ela não tinha uma legislação que a determinava, ela era aplicada por entendimento jurisprudencial, o banco entende a aplicação imediata da lei nesse sentido. Que a lei é clara em falar que não será incorporada independente do tempo de exercício da respectiva função. Em razão desses fundamentos, o banco também requer uma revisão do voto e uma análise dos demais votantes. Pulando essa questão, independente da aplicação ou não da norma de imediato, a reclamante ela recebeu a premiação que prevista a norma específica do banco, a instrução 115, e recebeu por mais de 25 anos e nunca questionou também. Então, por esses fundamentos, o banco roga pela reforma do voto com relação ao 384, aplicação, e da diferença salarial. Tá.
Tu já sei que é. Senhor presidente, com a devida vênia, a demanda em curso no STF não tem o condão de suspender o andamento das demandas, não há determinação de suspensão das demandas perante as instâncias inferiores. Portanto, o fato de estar pendente de julgamento já foi julgado o ED, né, anulando o acórdão, não interfere, não impossibilita o nosso julgamento. E a questão da constitucionalidade propriamente dita, muito embora eu não comungue com esse entendimento, já foi pacificada pelo TST, pelo Pleno do TST. O próprio Pleno do TST já entendeu que a norma é constitucional, posicionamento ao qual aderi, embora não convencido, aderi, por questão de não trazer as partes uma perspectiva equivocada do entendimento prevalecente do TST. Com relação às diferenças salariais, caiu aqui, mas o fato diz respeito ao que foi deferida justamente a diferença da incorporação que foi feita, e eu estou identificando no voto um equívoco na forma de incorporação já feita pelo banco. Eu vou pedir vênia para manter integralmente o voto. Não. Doutor, quem que é o segundo votante? Doutor Marcelo? Acompanhando. De acordo, doutor Jorge? De acordo. Então, a decisão unânime nos termos do voto do atenção. relator. Boa tarde, senhores. Próximo. Número 14 da pauta é o R11 1034 18 2016. Inscrito Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez pela reclamada recorrente. Não sabe. Foi da comissão. Qual que é o processo? Por favor. É o 14 da pauta, 11.034. A conclusão. Recorrente Luciano da Silva. O seu cai com menos frequência do que o meu. Metal Leve, SA. Luciano Metal Leve, né? Sim. Ambas as partes. O doutor já está olhando ali, né? É porque o meu caiu já 3 vezes. Senhor presidente, eu conheço os recursos ordinários interpostos, provejo parcialmente o apelo da reclamada para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000 e nego provimento ao recurso do autor. Fica reduzido o valor arbitrado da condenação para R$ 7.000 com custo de 140, podendo a ré pleitear a diferença junto aos órgãos próprios. Perfeitamente. Doutor Edson. Bueno, obrigado, senhor desembargador presidente, senhores embargadores, senhor procurador, senhora secretária. Senhor presidente, na realidade, a pretensão da empresa é que a demanda fosse julgada totalmente improcedente. Porque o que se discute, a última ratio aqui, é a indenização do danos morais. Mas se assim não entendeu o egresso colegiado, que seja preservada a proposta de voto encaminhada por sua excelência, o desembargador relator. Doutor Marcelo. Doutor Jorge. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Boa tarde, obrigado, presidente, com licença. O senhor também. Próximo. Número 2 da pauta é o RO 10.080, 10/2017. Inscrita a doutora Maria Núbia Botelho pela reclamada recorrida. Reclamada recorrida. Ademir Pereira Franco. Teu parente. Parente do GC. Por favor, doutor José, a conclusão. Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo autor, no mérito dou-lhe parcial provimento para excluir a condenação à multa de litigância por má-fé que lhe foi imposta. Está excluindo só a multa, só quer se manifestar? Vai ficar barato. Seguindo o voto do relator, é só a exclusão da multa, a empresa perfeitamente. Doutor pode Marcelo, ser mantida. De acordo. Doutor Jorge, de acordo também, né? Então, decisão unânime, nós temos voto relator. Boa tarde. Boa tarde. Engraçado, o seu fica, o meu abre e fecha. Mais algum? Agora a pauta do doutor Marcelo. Só fazer um registro aqui que o doutor... Ah. Que ela foi escolhida pela AMAT como melhor advogada aí, de segunda instância pela AMAT. Parabéns. Parabéns, vai ter que registrar. Vamos registrar na ata aí. Vai ser registrado hoje aí. Tem que registrar. Muita alegria, com certeza. Pois não, vou registrar com o maior prazer. Então, os demais processos também do doutor GC, que estava com o advogado escrito, mas os advogados não compareceram, foram julgados e decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Vamos passar para o doutor Marcelo. Agora, doutor Marcelo, aí são vocês três. Vamos lá, doutor Marcelo. Na pauta do doutor Marcelo,
Há duas sustentações orais à distância. A primeira será realizada em Pouso Alegre, no processo número 53, que é o RO 11.232-13/2016, inscrita a doutora Carolina de Oliveira Leme Santos, pelo reclamante, que é o recorrido. Reclamante recorrido. Doutor Marcelo, a conclusão do voto, por favor. Senhor presidente, eu conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. O relator está conhecendo e negando o provimento. A senhora fala pelo recorrido, a senhora quer se manifestar, doutora? Eu falo pelo recorrido, excelência. Eu reservo o direito, face ao voto do ilustre relator, de me manifestar posteriormente, após os votos. Perfeitamente. Eu estou acompanhando, doutor Gessé. De acordo. Então, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Pois não? Uma boa tarde. Obrigada, excelência. Boa tarde. Próximo. Agora, outra sustentação oral à distância será realizada em Divinópolis, no processo ROPS 10.513-33/2017, inscrito Dr. Kleber Moreira, pela reclamada recorrente HC Brandão Telecomunicações. Dr. Kleber Moreira. Pela recorrente. Agora que ele... Sim. A conclusão do voto, por favor, senhor, doutor Marcelo. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso, negando-lhe provimento e confirmando a sentença pelos seus próprios jurídicos fundamentos. O relator está conhecendo o recurso, negando o provimento, confirmando a sentença. O senhor quer se manifestar? Só tem a palavra, doutor. Senhor presidente, esse egrégio tribunal, eminente relator, notados julgadores, cumprimento vossas excelências e passo a expor as razões do recurso para a data máxima vênia, pedir a reforma da decisão ACOR, porque, a nosso sentir, a sentença foi na direção contrária das provas dos autos, bem como da legislação vigente. Trago de pleno conhecimento de vossas excelências que o ponto controvertido do presente recurso está em verificar se houve ou não o preenchimento dos requisitos necessários para a configuração da sucessão trabalhista, bem como pela obrigação da parte recorrente no pagamento das verbas rescisórias postuladas na peça inaugural. Conforme se observa na petição inicial, a parte autora postulou pela condenação solidária da parte recorrente no pagamento das verbas rescisórias, sob a alegação que houve sucessão trabalhista no presente caso. A parte recorrente, por sua vez, em sede de defesa, alegou que não há que se falar em sucessão trabalhista ou no pagamento das verbas rescisórias, haja vista que a parte autora não prestou seus serviços à parte recorrente. Em seguida, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, e nesta audiência a parte autora confessou que de fato jamais prestou seus serviços à primeira reclamada, ora recorrente. Em seguida, foram os autos para prolação da sentença. E na sentença, o juiz ACOR entendeu que, mesmo não havendo prestação de serviços pela parte autora, ainda assim a parte recorrente deve arcar com o pagamento das verbas rescisórias. No entanto, senhores, data máxima vênia, a parte recorrente não concorda com a decisão do juiz ACOR, haja vista que, ao nosso sentir, a sentença foi na direção contrária da legislação vigente, bem como das provas dos autos. Em primeiro lugar, trago ao conhecimento de vossas excelências que o artigo 448 da CLT assevera que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos dos respectivos empregados. Ora, senhores, observem que o artigo 448 da CLT fala em contratos dos respectivos empregados. O legislador se referiu apenas aos contratos vigentes à época da sucessão. Na época em que a parte recorrente adquiriu da segunda ré o ponto comercial e alguns móveis que lá se encontravam, a parte autora, ora recorrida, já tinha sido dispensada pela segunda ré. Portanto, senhores,
não há que se falar na obrigação da parte recorrente no pagamento das verbas decisórias, porque o contrato de trabalho da parte autora com a segunda ré já tinha sido extinto na época da transferência e, além disso, não houve sequer um dia de prestação de labor da autora para a hora recorrente, inclusive fato incontroverso e confessado pela parte autora quando da realização da audiência de instrução e julgamento. Data máxima vênia, senhores, o que ocorreu no presente caso foi o fim de uma empresa e o início da outra. Notem, no presente caso, que as empresas atuam num ramo de atividade divergente. A parte sucessora, por sua vez, atua no ramo de telecomunicações, ao passo que a parte sucedida atua no ramo de som eletrônico, inclusive com CNPJs completamente distintos. Não há que se falar em sucessão e muito menos em fraude no negócio jurídico havido entre a primeira e a segunda reclamada. E é por essas razões que data máxima vênia ao voto do eminente relator, que peço a vossas excelências que reformem a decisão de primeiro grau no sentido de se afastar a condenação que foi imputada à parte recorrente para o pagamento das verbas decisórias. É o que se requer. Muito atenção de vossas excelências. Pois não. O voto do relator aqui está seguindo a sentença. A sentença deixou claro aqui que há um contrato no processo, um contrato que tem por objeto a venda do estabelecimento comercial Loja Vivo, pelo vendedor ao comprador situado em tal lugar, assim, compreendendo mercadorias, móveis, utensílios, etc., inclusive o próprio nome de fantasia da loja, que é a Loja Vivo. Então, diante disso, independentemente de o reclamante ter prestado serviço ou não para a nova empresa, ela é sucessora exatamente porque ela adquiriu os bens e os utensílios, etc., da dita sucedida. Eu peço vênia a sustentação e acompanho o relator. Doutor Jacé. De acordo. Então a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Uma boa tarde para o senhor, doutor. Próximo. Muito obrigado, excelência. Número 69 da pauta, R11 1743, 15/2016. Inscrita a doutora Ana Regina Leopoldino da Fonseca Espalenza, pela reclamada recorrente Clamanu. Qual o número? É o número 69. 69. Sim, 69. Está dando erro aqui. Doutor Marcelo, a conclusão, por favor. Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para, letra A, afastar a condenação ao pagamento da multa do artigo 467 da CLT. B, determinar que conste da CTPS a remuneração composta de salário fixo, piso salarial da categoria e comissão. E C, determinar a observância do prêmio convencional para o comissionista misto, finalmente para limitar a condenação ao pagamento de 5/12 de 13º salário de 2016. Mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível a minha proposta de voto, excelência. Bom, já deu parcial provimento, vai ter a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, egrégia turma. Vou ser breve, gostaria apenas do esclarecimento do voto do eminente relator com relação à base remuneratória. Na inicial, a reclamante fixou expressamente no seu pedido a base remuneratória, requerendo que no ano de 2015 fosse feito com base em R$ 6.000 e no ano de 2000 e a partir daí a partir de abril de 2015 sobre R$ 9.500, pelo que requer que seja acolhido também este ponto do recurso. Doutor Marcelo, quer alguma explicação? Não, estou mantendo conforme na prova documental produzida. Isso, está certinho aqui. Bom, entendo que sim. Eu peço vênia de sustentação e estou acompanhando o relator, doutor Jacé. De acordo. Então, a decisão unânime, nos termos do voto do relator. Uma boa Obrigada tarde. a todos. Próximo. Número 14 da pauta, RO 10.316, 90/2015. Inscrita a doutora Gisele Costa Cid Loureiro, pela reclamada recorrente.
reclamada. Tem duas reclamadas, Caixa Econômica Eficaz. Bom, tem duas reclamadas. O doutor Marcelo, por favor, conclusão. Senhor presidente, eu conheço dos recursos ordinários, à exceção das questões levantadas pelas reclamadas de inexistência de terceirização dos serviços, como a Caixa Econômica Federal, ilicitude de terceirização, ausência de responsabilidades e multas, uma vez que essa matéria já foi objeto do recurso do acordo anterior. No mérito, eu dou parcial provimento ao recurso da primeira reclamada para determinar que as diferenças salariais sejam apuradas considerando-se a integração das comissões e repousos semanais remunerados quitados, e para limitar a apuração das horas extras, por ausência de intervalo intrajornada, apenas nos dias em que a jornada foi superior a 6 horas diárias. Provejo, em parte, o recurso da autora para determinar que as diferenças salariais sejam apuradas conforme o piso salarial de escriturários constantes da estrutura salarial ESO e da nova estrutura salarial NES, previsto nos acordos coletivos que a Caixa participou e foram colecionados aos autos, mantidos os reflexos e demais parâmetros fixados na origem. Determinar ainda que a CTPS seja retificada, fazendo constar o salário conforme os acordos coletivos firmados pela Caixa. E para condenar a primeira reclamada ao pagamento de indenização substitutiva do seguro-desemprego, caso a autora deixe de receber o benefício por sua culpa exclusiva. Nego provimento ao recurso da segunda reclamada e mantido o valor da condenação, porque ainda compatível. É a minha proposta de voto. Até a palavra, doutora. Obrigada. Excelência, senhor presidente, senhor relator. Na verdade, realmente esse processo já é a terceira vez que vem ao tribunal e, portanto, no que se refere ao meu recurso, ao recurso da empresa eficaz que represento, eu iria sustentar exatamente a respeito dos pontos que foram acolhidos pelo eminente desembargador relator. E assim, portanto, espero que, nesse aspecto, o voto seja acompanhado. No que se refere ao deferimento das diferenças salariais com base na função de ingresso da Caixa Econômica Federal, é que, em contrarrazões, nós insistimos pela manutenção da sentença de origem que determinou o pagamento dessas diferenças salariais, considerado o piso da categoria dos bancários. As atividades desenvolvidas pela reclamante, como recuperadora de crédito, que acessava a um sistema onde estavam todos os parâmetros para negociação, era quase que um serviço de leitura e transmissão através de telefone, com anotações do que restava estabelecido nessas conversas, é a atividade por demais simples, no entender da reclamada, como verificou o juiz de primeira instância, para que se estabeleça o pagamento de salários da carreira de ingresso da Caixa Econômica Federal, que seriam adequados até para o cumprimento da finalidade de isonomia, os salários de piso, o piso salarial dos bancários. Então, nesse aspecto é que nós insistimos nas contrarrazões e esperamos que, nesse ponto, não seja, então, acompanhado o voto do eminente desembargador relator. Doutor Marcelo, parece que está tomando por parte o menor salário da Caixa. É um acordo coletivo da Caixa, não dos bancários de uma maneira geral. É o específico da Caixa, porque a Caixa é o menor salário que ela paga. Ela tem um acordo coletivo onde ela... Está certo. Eu peço vendo a sustentação, estou acompanhando. Doutor Jacé? De acordo. Então, a decisão unânime, nós temos o voto do relator. Boa tarde. Obrigada. Próximo. Agora a pauta dos físicos. Pauta dos físicos, mas então, peraí, vamos declarar que os processos que estavam com sustentação do doutor Marcelo, os advogados não compareceram, já estão votados com os termos dos votos. Só um minutinho aí, só um minutinho. De acordo com os votos eletrônicos já registrados. Qual que é o processo? Nós podemos voltar e pegar o resultado. Qual que é o processo? De qual pauta? Minha pauta? Zé Murilo. Qual que é o número? É o 5 da pauta. Abre o 5 para nós, deixa eu falar o que aconteceu. O senhor quer fazer sustentação? Não, ele nem se inscreveu, não. Ah, sim, só queria o resultado. O que abriu para mim aqui? Esse é da Feteraminas?
Eu já olho para o senhor o que aconteceu. O Ângelo, né? Trabalho externo, você puxa lá para baixo para a conclusão também, por favor. A decisão foi unânime nos termos, foi conheceu dos recursos do mérito e negou-lhes provimento. Ok? De ambos os recursos. Boa tarde. Vamos passar para os físicos, né? Deixa eu pegar aqui, entrar no... Como é que entra aqui agora? Vai nessa. Nem sei mais como é que entra isso aqui. Você já abriu aqui. Pode pegar. Pauta dos processos físicos, número 9 da pauta, é o AP 1166, 2013-007, relator Dr. Jorge, revisor Dr. Marcelo, inscrito pelo agravado Dr. Rogério Geraldo de Carvalho. Doutor Jorge, relator, a conclusão, por favor. Conhecendo a grade de petição no mérito negando provimento. O senhor está pelo agravado, quer aguardar? Excelente desembargador, eu acompanho, aguardo o voto divergente, se for o caso. Eu estou de acordo, o Marcelo está de acordo. Então, a decisão unânime nos seus votos. Obrigado, boa tarde, bom trabalho, bom descanso a todos. Bom feriado. O senhor também, próximo. É uma inscrição feita hoje, número 10 da pauta, que é o RO 2110, 2012, 022. Advogado está por quem? Deixa eu ver aqui, número 10, relator Dr. Jorge, revisor Dr. Marcelo, terceiro votante Dr. José Murilo, Dr. Leilton Mendes Silva está pelo custódio, que é o recorrente, que é o reclamante. Essa matéria já é recorrente aqui na turma, né, em várias turmas. Conheço o recurso ordinário do autor e no mérito estou negando provimento. Está negando provimento, só tem a palavra. Sim, obrigado. Só para não dilatar muito tempo, o seguinte, esse processo já foi ao TST, voltou, teve o julgamento da primeira instância e tem esse único tema de recurso que eu vou sustentar, que é a questão do pagamento em dobro do auxílio alimentação para o caso dos aposentados. Vejam bem, o pedido aqui ele se baseia naquela questão da incorporação, ou melhor, da manutenção do pagamento do auxílio alimentação para os aposentados, que é uma complementação de aposentadoria privada garantida pela Caixa desde a década de 70, aquele pessoal que foi admitido naquela época, né, que se depois que se desligassem da Caixa, continuarão a receber o auxílio alimentação. E da mesma forma que tinha a regra que garantia a eles receber esse auxílio alimentação após a aposentadoria, existe a regra que dá a eles o direito de receber o auxílio alimentação em dobro, que é a DRHU 081 de 1978. Então, pela súmula 288 do TST, a complementação da aposentadoria, que no caso aqui é fornecida pelo empregador, não se mistura com aquela previdenciária privada, né? Aqui a 288 TST, ela se rege ou vincula-se à regra da época da instituição, né? As normas da época da instituição do benefício. Então, se naquela época garantia o pagamento da verba ao trabalhador da Caixa que se aposentasse, e também se existe a regra que dá a ele o direito de receber em dobro esse auxílio alimentação após a aposentadoria, segundo a súmula 288, essas regras é que devem ser observadas, que é a regra da época da instituição. Alguns fundamentos, não sei se esse foi utilizado pelo ilustre relator, é de que a verba teria sido diluída em 2001. Porém, essa diluição da verba em 2001, ela foi para os trabalhadores em atividade, né? E no caso aqui o pagamento ele não está pedindo como trabalhador em atividade, ele está pedindo como desligado, que é um complemento da aposentadoria, norma a qual, segundo a súmula 288, se vincula da época da instituição do benefício. Então, o fato dela ter sido diluída para quem está na ativa não atinge esse direito da pessoa que para ele é um direito adquirido. Então, peço vênia para discordar do voto, peço que analisem a questão e dê o provimento a esse único tema do recurso, que o único recorrente é mesmo só o reclamante, nem a Caixa recorreu mais nesse processo. Doutor Jorge, algum esclarecimento? Está tudo observado, né? Reitero. Então, eu estou acompanhando, o senhor está acompanhando também, doutor Marcelo? Acompanhando. Então, a decisão unânime, no estilo do relator, qualquer coisa, embargo declaratório, nós esclarecemos. Eu agradeço pela atenção a todos. Boa tarde, bom feriado. Mais alguém? Não, senhor. Então, os demais processos também ficam julgados na forma dos votos já registrados eletronicamente. Registrou aquele negócio que o Edinho pediu da advogada, né? E não tem mais nada, né?
Eles podem até encerrar às 3 horas, não tem importância não. Então eu declaro que a ata fica aprovada e a sessão encerrada. Okay? Eu estava preocupado, eu tenho uma reunião no TJ. Vou parar. Tem uma reunião no TJ com 16 horas.